Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe nossos irmãos que estão nos acompanhando. Nós estamos voltando aqui ao vivo, né? Que houve um erro aqui, mas já consertei, né? Nós estamos voltando ao vivo aqui. Então você que está conosco, Deus abençoe. Você que vai entrando aí, continua conosco. Eu já quero deixar aqui, né? Ler novamente aqui o livro de Cânticos, capítulo 1, a partir do versículo 15, amém? Então vamos ler aqui, ó, Cânticos, capítulo 1, versículo 15, diz assim: ó minha amada, como és formosa, ah, como és linda, os teus olhos brilham como os de pomba, né? E como eu estava dizendo ali na live, né, que caiu, né, eu estava dizendo que Salomão, ele foi um exemplo, né? Salomão, ele foi um exemplo, né? Ele foi um exemplo assim que nós podemos pegar, né, para o nosso casamento. Salomão foi um exemplo. Salomão, ele elogiava suas esposas, né? Salomão, como você sabe, não tinha só uma esposa, mas ele tinha várias esposas. E Salomão, ele tinha algo que muitos não têm. Salomão tinha sabedoria, né? Salomão tinha uma sabedoria tremenda. Então, uma das coisas que Salomão, ele usava a sua sabedoria era para elogiar sua esposa, né? Ele elogiava a sua esposa. E muitas das vezes pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que vão nos ouvir, quantas das vezes ao passar do tempo deixa o amor se esfriar por sua esposa? Ao passar do tempo, deixa de dar elogios para sua esposa e deixa de dar elogios para o seu esposo. Ao passar do tempo, muitos casais, né, acabam vivendo em discórdia, acabam vivendo em contenda por deixar o primeiro amor, né? Por deixar o primeiro amor de quando se conheceu. Quando se conheceu era de uma forma, mas depois que passou o tempo, a pessoa foi mudando, a pessoa foi deixando aquele primeiro amor. E o Senhor Jesus, ele fala, né? O Senhor Jesus fala assim, né? Para Israel, como eu quero, né, que vocês voltem ao primeiro amor. Como eu quero cuidar de vocês como a galinha cuida dos pintinhos, né? Jesus, o próprio Deus, ele sentia saudade de quando Israel, de quando os judeus, né? Eles estavam ali no primeiro amor, né? Eles estavam ali zelando pelas coisas de Deus, eles estavam ali zelando pelo templo, eles estavam cuidando do templo, eles não deixavam o templo de qualquer forma, eles não deixavam o templo sujo, eles não deixavam a casa de Deus abandonada. O Senhor tinha saudade de quando Israel era sua noiva. O Senhor tinha saudade de quando Israel ouvia a voz do seu noivo, ouvia a voz de seu noivo e se voltava para o seu noivo. Então, ao passar do tempo, Israel foi se esfriando com Deus. Ao passar do tempo, os judeus foi relaxando com as coisas de Deus. Que chegou o momento que Deus falou assim: ei, vocês estão edificando as tuas casas, vocês estão edificando suas vidas, vocês estão construindo belas casas, mas vocês se esqueceram da minha. Está lá no livro de Ageu. Vocês se esqueceram da minha, quer dizer, deixou o primeiro amor. E muitos casais são desta forma. Muitos casais, quando se casam, é uma coisa, e ao passar do tempo, ele vai deixando o amor se esfriar. Ao passar do tempo, já não se preocupa mais com o seu esposo, já não se preocupa mais com a sua esposa, já não tem aquela preocupação, já não tem aquele cuidado que tinha no início. E o amor vai se esfriando. E o casamento da pessoa vai se desgastando, porque a pessoa não permaneceu naquilo que ela começou. A pessoa não permaneceu naquele amor que ela começou. Virou rotina, virou costume. Um virou costume de olhar para a cara do outro. Um virou rotina de estar do lado do outro, já virou rotina. E casamento que vira rotina não é casamento.
Casamento que um tem que suportar o outro não é o casamento. Porque se não tem o amor, não é casamento. Se não tem a compreensão um do outro, não é casamento, é rotina. Porque um já acostumou com o outro, deixou o primeiro amor. É igual Israel. Israel, aqueles que não renovaram sua aliança com Deus, só falar de Jesus não quer dizer que tem compromisso. Só dizer que serve Jesus não quer dizer que tem compromisso. Só de falar que é um povo escolhido por Deus, se não tiver comunhão, se não tiver ligado com o Senhor, não serve de nada. Não serve de nada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, Salomão, ele escrevia cânticos para sua esposa. Salomão escrevia cânticos. Além de ele elogiar sua esposa, ele também escrevia cânticos para sua esposa. Salomão escrevia cânticos, Salomão escrevia salmos, Salomão escrevia versos de amor para sua esposa. Mas hoje muitos crentes não vivem desta forma. Hoje muitos crentes passam ano após ano dentro da igreja e não tem esta comunhão, não tem este amor com sua esposa, não tem esta comunhão, não tem este amor com seu esposo. Porque o amor já está distante, já está longe, né? E a pessoa já não suporta mais o outro, a pessoa já não suporta mais a esposa, porque o amor se esfriou, deixou de praticar aquilo que começou no início. Deixou de praticar aquilo que começou no início. A pessoa, quando está conhecendo a outra, parece, né, parece um conto de fadas, né? Parece um conto de fadas. É amorzinho dali, amorzinho daqui, e aí quando o tempo passa, já não é mais amor, né? Já não é mais amor, porque nem amor a pessoa jamais demonstra para o outro. Então o Senhor fala aqui na sua palavra, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesta palavra é que você não pode deixar de amar a pessoa que está do seu lado. Que você não pode deixar de dar elogios para a sua esposa. Que você não pode deixar de dar elogios para o seu esposo. Você sabe por quê? Porque se você não cuidar do que é seu, tem alguém lá fora que pode cuidar. Se você não cuidar da sua esposa que está do teu lado aí, tem alguém que pode cuidar, meu irmão, por você. Se você deixar de dar atenção, se você deixar de fazer, né? Se você deixar de ser uma pessoa amável para a sua esposa, o que você deixa de fazer para a sua esposa, alguém lá fora pode fazer. E a mesma coisa você que é esposa, quando você deixa de fazer algo para o seu esposo, como você deixa de tratar o seu esposo bem, alguém que está lá fora pode tratar. E lá fora tem bastante Dalila, lá fora tem bastante Jezebel. Deu para entender o recado? Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando você deixa de fazer para os seus, você pode ter certeza que lá fora vai ter alguém que vai fazer no seu lugar. E a mesma coisa para os irmãos, quando você deixa de fazer para a sua esposa, você pode ter certeza que lá fora vai aparecer uma pessoa usada pelo Satanás que vai querer fazer para a sua esposa. E aí a sua esposa vai olhar e vai falar assim, mas meu esposo não faz isso, mas fulano está fazendo. Minha esposa não faz isso, mas fulano está fazendo. E aí você pode ter certeza que você vai ter o seu casamento arruinado, você pode ter certeza que você vai ter o seu casamento destruído. Então, meus irmãos, Salomão, ele expressava o amor que tinha. Mas ele não se expressava só nas palavras. Salomão se expressava nas atitudes. Porque amor, você falar amo, é muito fácil, não é? E Jesus deu um exemplo. Se você disser que ama, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Então Jesus deu um exemplo. Porque falar que ama é fácil.
mas são as práticas, são as atitudes que você vai dizer que você ama ou não teu esposo. Agora, quem ama maltrata alguém? Jesus, ele te ama. Vamos dar o exemplo de Jesus. Jesus, ele te ama, ele vai te maltratar? Ele não vai te maltratar. Jesus, ele te ama, ele vai agredir você? Ele não vai agredir você. Jesus, ele te ama, ele vai deixar de cuidar de você? Ele vai deixar você de escanteio? Ele vai dar prioridades para as coisas lá fora? Não. Jesus, ele vai cuidar de você. Jesus vai cuidar de você por excelência. E nós aprendemos lá no domingo aqui, né, que eu transmiti a pregação via Instagram, nós aprendemos que assim como você é submissa a Deus, assim você, mulher que é submissa a Deus, você também tem que ser submissa ao seu esposo. Assim como você busca a Deus por excelência, assim como você busca agradar a Deus por excelência, você também tem que fazer para o seu esposo. Então, meus irmãos, o espiritual está ligado com o material. O espiritual está ligado com as coisas terrenas. Então, Jesus pegou o exemplo de sua igreja. Jesus falou assim, que assim como a mulher é submissa a Deus, ela deve ser submissa ao seu esposo. Assim como a mulher obedece às ordenanças de Deus, ela deve ter respeito pelo seu esposo. Assim como você confia em Deus, assim como você é uma pessoa determinada, confiante, que tem fé no Senhor, que confia no Senhor, você também tem que ser com seu esposo. Você também tem que ser com seu cônjuge, porque senão não vai bem o teu casamento. Mas assim também o homem, como Cristo é o cabeça da igreja e como ele ama a igreja, como Jesus ama a igreja, ele deve amar sua esposa. Só que o amor de muitos casais, nós temos percebido que não passa de palavras. O amor de muitos casais, nós temos percebido que virou rotina. O amor de muitos casais, nós percebemos que já não suportam um ao outro, mas vivem juntos no amor que não está sendo bom para nenhum dos dois. O amor que está trazendo um constrangimento tanto para um quanto para o outro. O amor que só está trazendo contendas dentro do seu lar, que só está trazendo discórdia para o seu lar, aonde já não há mais aquele primeiro amor. Então esta palavra é um despertar, esta palavra é uma aprendizagem. Então Salomão, ele fala assim, ó, no versículo 16, como é belo o meu querido, como é amável, como é encantador. Quer dizer, as esposas de Salomão também declaravam o seu amor para com ele. Você sabe por quê? Quando você quer que alguém faça por você, você vai fazer primeiro. Viu? Quando você quer que teu esposo te trata bem, você vai tratar ele bem também. Quando você quer que tua esposa te trata bem, você vai tratar ela bem também. Porque da maneira que você tratar, você vai ser tratado. Agora, se um briga dali, o outro vai brigar daqui. Porque você está sendo um contendeiro. Você está sendo um contendeiro, então você vai viver em contenda. Então, da forma que você tratar o seu esposo, você vai ser tratada. Da forma que você tratar sua esposa, você vai ser tratado. E é por isso que muitos casamentos se acabam, porque um trata o mal e o outro trata pior ainda. Então muitos casamentos se acabam. Olha lá, uma semana diz aqui que é casada há 10 anos e a Dalila levou o seu esposo, né? Olha só, né? Olha só o Senhor já falando em sua palavra, né, meus irmãos? Serve para você que é casado cuidar do que é seu, né? Serve para você que é casado, porque o diabo, ele não brinca, né? O diabo, ele não brinca. Não querendo expor nossa irmã, né?
não querendo expor nossa irmã, mas é algo que ela já passou, amém? É algo que ela já passou. Então a palavra do Senhor vai dizer aqui, ó. A palavra do Senhor vai dizer aqui que você deve elogiar o seu esposo. Que assim como Salomão elogiava sua esposa, assim também a esposa de Salomão elogiava ela. E olha só como é belo, ó meu querido, como é amável. Agora tem esposa que ela não elogia seu esposo, mas ela amaldiçoa, ela pragueja, ela fala mal do seu esposo, ela espera o seu esposo virar as costas para falar mal dele. Quer dizer, não tem elogios, mas só tem coisas que não vai fazer bem para o casal. Só tem coisas que não vai fazer bem para o casal, que vai dar contenda, vai dar briga, se não tiver vigilância. Se não tiver o quê? Vigilância. Então a palavra do Senhor lá em João capítulo 13, eu quero ler com você, ó. João capítulo 13, vamos ler lá, ó. João capítulo 13, vamos ler. João capítulo 13, versículo 34, diz assim, ó. O novo mandamento vos dou, que vos amei um aos outros, como eu vos amei, e que desta maneira tenhamos um pelos outros. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus, ele ensina como você deve amar. Jesus falou assim que ele deixou um novo mandamento, que ele acrescentou um novo mandamento. Jesus acrescentou um novo mandamento, que é amar um ao outro. Jesus falou assim, ó, o novo mandamento vos dou, que amei um aos outros, assim como eu vos amei. Quer dizer, assim como eu cuido da minha igreja, assim como eu amo você ao ponto de dar vida, então ame seu irmão, ame seu esposo, ame sua esposa, se doa um para o outro, né? Se doa um para o outro, respeite um ao outro. Este é o maior dos mandamentos, que vocês ameis um ao outro. Você sabe por quê? Porque quem ama não vai fazer mal. Quem ama não vai adulterar. Quem ama não vai andar nas práticas do pecado. Quem ama não vai transgredir a palavra do Senhor. E da mesma forma o casamento. É da mesma forma o casamento, porque se você amar a esposa que está do seu lado, você não vai trair ela. Você não vai trair ela, você vai fugir da aparência do mal. Você vai fugir da aparência do mal, você vai resistir ao mal e ele vai fugir da tua presença. Se você ama a tua esposa, não tem como você pecar contra ela. Não tem como você pecar contra ela. Mas quando falta o amor, aí entra o pecado. Quando falta o amor, entra o pecado, entra o adultério, entra a prostituição. Por quê? Está faltando o quê? O amor. Está faltando o quê? O amor. É a mesma coisa a pessoa que serve a Deus. Quando a pessoa serve a Deus com fidelidade, quando a pessoa ela ama a Deus de verdade, ao ponto de mudar suas práticas, ao ponto de consertar sua vida, a pessoa ela não vai adulterar contra Deus. Porque se você não sabe, você é noiva. Jesus é o noivo, você é a noiva. Então a pessoa que diz amar a Deus, a pessoa que ama a Deus, ela não vai pecar contra Deus. Ela não vai adulterar, ela não vai mentir, ela não vai roubar, ela não vai usar de falso testemunho, ela não vai caluniar ninguém. Por quê? Porque ela ama a Deus e ela é submissa a Deus. Ela é submissa à vontade de Deus. Então a vida dela com Deus vai ser uma vida boa. A vida da pessoa vai ser uma vida boa, agradável. Vai ter qualidade de vida porque obedece à voz de Deus. Mas como somos seres humanos, somos falhos, então a palavra do Senhor está nos orientando nesta manhã. A palavra do Senhor está nos orientando para que nós venhamos nos edificar. Para que a palavra venha edificar a nossa vida, para que nós não cometemos os mesmos erros.
para que nós não cometemos os mesmos erros. Então Jesus falou claramente: um novo mandamento vos dou, de ameis um aos outros como eu vos amei. Então, do jeito, meu irmão, que você tem o seu particular com Deus, do jeito que você trata a Deus, Deus quer que você trate o seu esposo, Deus quer que você trate a sua esposa. Então, se você tratar o seu esposo como você trata a Deus, você vai ver uma diferença grande. Agora tem uns que é relaxado, tem uns que não tem comunhão com Deus, tem uns que não levam as coisas de Deus a sério, tem uns que estão no pé dentro da igreja e outro no mundo. Aí se a pessoa não tem compromisso com Deus, não é com o homem que ela vai ter. Aí se a pessoa não tem uma aliança com Deus, não é com o homem que ela vai ter. Se a pessoa ela não tem uma obediência com Deus, se a pessoa ela não consegue nem ser submissa a Deus para obedecer a voz de Deus, não é com o homem que ela vai conseguir ser submissa. Não é com o homem que a pessoa vai conseguir ser submissa. Quando eu falo homem, é figura de linguagem, quer dizer, não é com o ser humano que ela vai conseguir ser submissa. Porque se a pessoa ela não consegue obedecer o que é espiritual, se a pessoa ela não consegue obedecer o que vem do Todo-Poderoso, o que vem de Deus, como é que ela vai conseguir obedecer aqueles que são homens? Não vai conseguir obedecer. Porque você vê que Jesus ele pega a sua igreja para comparar o casal. Jesus pega a sua igreja olha só, meu irmão, como é profundo. Jesus pega a sua igreja e fala que ele é noivo e que a sua igreja é noiva. Jesus, ele se compara com o casamento. O casamento é algo, meu irmão, é algo bem visto aos olhos de Deus. O casamento é algo sério, porque Jesus, ele se coloca como noivo. Jesus, ele se coloca como noivo. E você vê, meus irmãos, que Jesus, ele vai vir arrebatar sua noiva. Ele vai vir arrebatar sua noiva. E a sua noiva não pode estar de qualquer jeito. A sua noiva não pode estar, perecendo. A sua noiva ela não pode estar desobedecendo a voz do seu noivo. A sua noiva não pode estar de qualquer forma, de qualquer jeito, tendo uma comunhão de qualquer jeito. Malimar ora, Malimar fala com o Senhor, Malimar se santifica, Malimar se consagra. Se a noiva não tiver vida com o noivo não vai voltar. O noivo não salva. Só vai casar com o noivo aquele que obedeceu os seus mandamentos. Só vai casar com o noivo aquele que voltou os olhos para o noivo. Só vai casar com o noivo aquele que ouviu a palavra do noivo e praticou. É a mesma forma o casamento vai bem. Só vai bem quando tem diálogo. Só vai bem quando um para ouvir o outro. Só vai bem o casamento de uma pessoa quando um se submete ao outro. Você não se submete à vontade de Deus? Então você deve se submeter à vontade do seu esposo. Você não se submete à vontade de Deus? Então você deve se submeter à vontade da sua esposa. Então Jesus ele pega o casamento. Paulo ele pega o casamento também. Jesus pega a igreja, Paulo pega a igreja para dar exemplo, para comparar com o casamento. Então Jesus ele se coloca como noivo. Jesus se coloca como noivo para buscar sua noiva, para levar para as moradas que já estão preparadas. Então você vê que o casamento é algo que envolve tanto o terreno como o espiritual. Que envolve tanto o terreno como o espiritual. Você vê que Deus é contra o adultério, né? Você vê que Deus é contra o adultério, que Deus é contra o divórcio. Por quê? Por que Deus é contra o divórcio? Porque ele não aceita ser trocado. Ele não aceita ser trocado. Ele não aceita ser trocado, ele é o único esposo. Jesus é o único noivo. Ele vai ser o único noivo, ele não aceita ser trocado.
Ele não aceita ser trocado, é por isso que ele não aceita o adultério, é por isso que ele não aceita a prostituição. Então, meu irmão, já deu para você entender que você tem que respeitar a sua esposa, que você tem que honrar o seu esposo, que um tem que respeitar o outro e um tem que se submeter ao outro e não pode deixar o pecado entrar. Não pode deixar o pecado entrar, porque quando o pecado entra, a comunhão com Deus já se abalou, não abalou? Você é a noiva de Jesus. Você deixou o pecado entrar. Então vai ter uma consequência. Você é a noiva de Jesus. Você deixou de guardar a palavra. Então vai ter uma consequência. Então vai ter uma consequência. É a mesma forma o casamento. Você deixou da sua fidelidade. Você adulterou. Você se prostituiu. Você quebrou a aliança que tinha. Você quebrou a aliança que tinha. É a mesma coisa com Deus. Você pecou, você quebrou a sua aliança. Você perdeu a santidade, você perdeu a obediência. Você perdeu a comunhão que tinha. Então é algo muito sério, meu irmão. É algo sério que muitas pessoas não dão valor. Você sabe por quê? Porque o Senhor, ele começa a agir dentro do seu lar. Se a pessoa não consegue reger sua casa, se a pessoa não consegue ter uma família abençoada, como é que a pessoa vai crescer em outras áreas? Como é que a pessoa vai crescer em outras áreas? Se a pessoa ela não consegue nem reger, né, nem cuidar dos seus filhos, cuidar de sua casa, como é que o Senhor vai colocar o muito sobre a mão dela? Como é que o Senhor vai confiar coisas grandes na mão de uma pessoa que má administra a sua casa? Vamos continuar aqui lendo. Livro de Coríntios. Vamos abrir lá o livro de Coríntios. Capítulo 8. Livro de Coríntios. Capítulo 8, no versículo 8. Diz assim: ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não tornaremos piores se não comermos e nem melhores se comermos. Olha só que interessante. 1 Coríntios, perdão meus irmãos, é 2 Coríntios, eu li errado, amém? 2 Coríntios, vamos ler lá. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 8. Vamos abrir lá, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 8. Não vos digo isso com quem dá ordens, mas para prover a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação dos outros. Ora, não vos digo isso como quem dá ordens, para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação da dedicação de outros. Olha só. Você tem que ser grata, você tem que ser generoso com a sua esposa. Você tem que ser grata, você tem que ser generosa com a sua esposa. Você tem que mostrar o teu amor sincero com ela. Você tem que mostrar, meu irmão, o amor sincero com ela. Glória a Deus. Você tem que mostrar, meu irmão, o amor sincero com o seu esposo. Glória a Deus. Vamos ver lá em João capítulo 13. Vamos abrir lá, João capítulo 13. João capítulo 13, no versículo 34. Vamos ler a partir do versículo 35, ó. E através desse testemunho todos conhecerão que são os meus discípulos, quando tiver amor um pelos outros. Então, quando você ama o teu lar, quando você ama a tua casa, quando você ama a sua esposa, o seu esposo, você vai mostrar que é discípulo de Jesus. Quando você ama o seu próximo, você vai mostrar que você é discípulo de Jesus. E a semana passada nós estudamos quase a semana inteira falando o que é o amor, né? Falando do significado do amor, né? Que no hebraico, né, o significado é se doar, é se dar um para o outro, né? Então, quando você renuncia, o amor é renunciar, o amor é se doar.
E quem ama não quer nada em troca. Ou quer? Você ama Deus. Você ama porque você ama Deus, porque você quer fazer a vontade dele, porque você quer agradar ele. Então você não vai esperar nada em troca. E muitos casais não vai bem, muitos casais não dá certo, porque um fica esperando que o outro retribui. Não espere, meu irmão, não espere retribuição do seu cônjuge. Se você ama o seu esposo, se você ama a tua esposa, não fica esperando retribuição. Faça porque você ama. Assim como você faz para Deus porque você ama Ele, então faça para o seu esposo ou para a sua esposa porque você ama ela. Porque você ama Ele. Não espera nada em troca. Porque tem pessoas que faz algo para o seu esposo, que faz algo para a sua esposa, que um fica atacando na cara do outro. Mas se é amor, você não espera nada em troca. Porque o amor é se doar. O amor é fazer sem esperar nada em troca. Você faz algo para Deus. Se você estiver esperando algo em troca, meu irmão, você precisa aceitar Jesus de novo. Se você faz algo para Deus, você está esperando retribuição de Deus, então você precisa aceitar Jesus de novo. Porque você não entendeu que quando você ama, você se entregou para Jesus, não porque Ele tem para te dar, mas porque Ele é o teu noivo, porque Ele é o teu Deus. Vamos continuar aqui? Vamos continuar aqui, ó. Hebreus, capítulo 3, versículo 4. Venerado seja entre todos os matrimônios, leitos sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Então, da mesma forma que a pessoa peca contra Deus e Deus vai julgar, ó, você casou com o noivo. Você tem uma aliança com Jesus. Você pecou contra Ele. Deus vai te julgar. Deus vai te julgar. Então, a tua comunhão com Deus, ela tem que ser sem mácula. A sua comunhão com Deus não pode ter mácula. Assim também é o teu casamento. O teu casamento não pode ter mácula, não pode ter mancha. O seu leito com o seu esposo tem que ser leitos limpos. Tem que ser leitos limpos, não pode ter mácula. O que é mácula? Não pode ter pecado. Porque assim como o pecado seu atrapalha o seu relacionamento com Deus, assim também o pecado que você cometer vai atrapalhar o teu casamento. Vamos dar exemplo? Se você adulterar, a tua esposa não pode nem estar sabendo, mas no plano espiritual a tua vida vai ficar toda amarrada. No plano espiritual a tua vida vai ficar toda amarrada e o pecado vai entrar dentro da tua casa e o pecado vai destruir a tua casa, vai destruir o teu casamento aos poucos, porque você quebrou a aliança que você fez, porque você sujou o seu leito. Da mesma forma é as coisas de Deus. Se você deixar o pecado entrar, você acaba com a tua vida. Se você pecar contra Deus, você acaba com toda a comunhão que você tem com Deus, que você demorou anos para construir. Se você, meu irmão, da mesma forma então, da mesma forma minha irmã, que você cuida da tua comunhão com Deus, você tem que cuidar do teu casamento. Da mesma forma, meu irmão, que você cuida da tua comunhão com Deus, de não pecar, de não se voltar para aquilo que vai te trazer consequência, para aquilo que vai trazer para você juízo da parte de Deus, você também tem que cuidar da sua esposa. Você também tem que cuidar do seu casamento. Você também tem que cuidar do seu leito. Você também tem que cuidar do seu leito, do seu patrimônio, do seu leito. Você também tem que cuidar do seu patrimônio, do teu casamento. Então, do mesmo jeito,
vamos deixar algo claro para você entender, para não ficar dúvidas. Do mesmo jeito que você tem a comunhão com Deus, é a comunhão que você tem que ter com o seu cônjuge. Agora, se você não tem comunhão com Deus, você não vai conseguir ter fidelidade no teu casamento. Porque da mesma forma que você não consegue ser fiel a Deus, você não vai conseguir ser fiel com a pessoa que está do teu lado. Vamos continuar lendo? 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios, vamos lá. Capítulo 7, no versículo 2 ao 5. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa, cada mulher o seu marido. Olha só. Porém, por causa da imoralidade, ou seja, por causa do pecado, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu marido. Quer dizer, cada macaco no seu galho, para você entender. Cada pessoa tem que ter sua responsabilidade. Cada homem tem que ter uma só mulher e cada mulher tem que ter um só homem. Cada macaco no seu galho. Glória a Deus. E diz assim, ó, porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu marido. O marido deve cumprir com seus deveres conjugais para com a sua esposa, da mesma forma a esposa para com seu marido. Então você tem um dever com teu esposo, assim como você tem um dever com Deus. Aí você que está me ouvindo, meu irmão, assim como você tem um dever com a tua esposa, você também tem um dever com Deus. Assim como você tem responsabilidades com a sua esposa, você também tem que ter responsabilidade pelas coisas de Deus. Assim como você tem reverência com as coisas de Deus, você também tem que ter reverência com o teu casamento. Assim como você tem um particular com Deus, você também tem que ter um particular com tua esposa. Deu para entender? Deu para entender a palavra? Vamos continuar aqui, ó. Versículo 5. Portanto, não vos enganeis uns aos outros, em certo por mútuo consentimento, apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrar em oração. Então, não pode faltar o diálogo. Porque assim, quando você está em consagração, você não pratica, né, relações com o seu cônjuge, você tira um momento de consagração para Deus, mas que não pode ser demorado, você tira um momento de consagração para Deus, assim tem que ser com o seu esposo. Você tem que ter um momento de diálogo com ele. Você tem que ter um momento de diálogo, minha irmã, com seu esposo. Você tem que ter um momento de diálogo, meu irmão, com a sua esposa. É diálogo, viu? Não é gritaria. Viu? Não é um gritando daqui, outro gritando dali. É um parar para ouvir o outro. É um parar para conversar com o outro. Mas nós vivemos tempo que as pessoas não têm paciência para parar para ouvir o outro. Nós vivemos tempo que as pessoas estão tão ansiosas em receber o que é material, que as pessoas não têm valorizado sua casa, não têm valorizado sua família, não têm parado para ouvir o seu esposo, sua esposa. Porque está tão preocupado com os bens materiais, está tão preocupado em possuir, que a família já está destruída. Que o casamento já está destruído. Vamos continuar aqui? Então não pode faltar o quê? O diálogo. Não pode faltar o diálogo. E Paulo fala assim para você que é solteiro. Se você não consegue ficar solteiro, então que você se case. Porque senão você vai pecar contra o noivo. Então se você não conseguir ficar solteiro, Paulo falou assim, então é melhor que você se case, para que você não peque contra Deus. Para que você não peque contra Deus. Sabe por quê? Porque o noivo não aceita pecado. O noivo não aceita pecado, meu irmão.
Se o noivo não aceita pecado da noiva, não é no casamento, meu irmão, que o pecado vai permanecer. Não é no casamento entre o homem e uma mulher que a coisa vai andar para frente. Porque tudo está ligado no plano espiritual. Então, se você começou errado o teu casamento, vai acabar da forma errada. Se você começou errado o teu casamento, vai acabar da forma errada. É igual aquela mulher samaritana que Jesus abordou ela, falou assim: ei, chama o teu esposo. Aí ela falou assim: não tenho esposo. Aí Jesus disse: muito bem disseste, você não tem um, mas você tem 5. Começou da forma errada, terminou da forma errada. Deixou o pecado entrar. O pecado do quê? Da prostituição. Deixou o pecado da prostituição entrar. Aí Jesus falou assim para ela: eu tenho água viva para te dar. Você não precisa pegar água mais desse poço. Porque se você pegar da água viva que eu tenho para te dar, você não vai ter mais sede. E ela imediatamente falou assim: eu quero desta água viva. Imediatamente aquela mulher falou assim: eu quero me consertar com o Senhor. Imediatamente aquela mulher falou assim: eu quero que o Senhor me aceita. Aí Jesus falou assim para ela assim: então não peque mais. Então não peques mais. O noivo não aceita pecado. E para o noivo não tem pecadinho, pecadão. É pecado e pronto, acabou. Para o noivo não tem pecadinho, pecadão. Meu irmão, você que é casado, cuide do teu casamento. Cuide do teu casamento. Você que é casada, minha irmã, cuide do teu casamento. Porque Deus, ele repudia o divórcio. Ele repudia. Deus só permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do povo. O povo estava com o coração tão duro para as coisas de Deus, que Deus falou para Moisés: por causa da dureza do coração deste povo, eu vou permitir o divórcio. Mas Deus, ele não aceita o divórcio de forma alguma. De forma alguma, Deus aceita o divórcio. É por isso que você que é solteiro, você que está orando para Deus preparar alguém para você, ore mesmo, veja mesmo com quem você vai se casar, porque depois que casou, está casado, não tem volta. Não tem volta. Você pode até querer fazer do teu jeito, mas pela palavra do Senhor não tem volta. No plano espiritual não tem volta. Quando você se ligou no matrimônio, você está ligado. Você está ligado. Não tem volta. Quando você se ligou no matrimônio, você se tornou um corpo só. Um corpo só. E do mesmo jeito que você trata o teu corpo, é que você deve tratar o seu esposo. E do mesmo jeito que você trata o teu corpo, minha irmã, você deve tratar o seu esposo. Do mesmo jeito, meu irmão, que você trata o teu corpo, meu irmão, que você cura do teu corpo, que muitos é até vaidoso com o corpo, você deve ser vaidoso também com a sua esposa. Você deve cuidar da tua esposa assim como você cuida do teu corpo. Porque se ligou, tornou uma carne só. Tornou uma carne só. Eu não sei se você está entendendo. A pessoa tornou uma carne só. A pessoa tornou um corpo só. Então se uniu. A pessoa se uniu. No plano espiritual não é igual ao plano terreno. O que um anda daqui, o outro anda dali, um dá a mão pro outro. Não, no plano espiritual tá ligado um com o outro. Tá ligado um com o outro. No momento em que a pessoa ela maltrata uma outra, ela está sendo maltratada. Então a palavra de Deus fala assim. A palavra do Senhor fala assim: da maneira que você cuida do teu corpo, cuide do seu esposo, cuide da sua esposa. Porque o que você faz para a tua esposa, você está fazendo para você mesmo. E algo mais profundo da palavra de Deus: o que você faz para o teu esposo, você está fazendo para Deus. E o que você faz para a tua esposa, você está fazendo para Deus. Porque está ligado. Jesus pegou, mais uma vez, para esclarecer, Jesus pegou a igreja
para comparar a igreja com o casamento, para você ver assim, como é séria a coisa. Jesus se colocou como noivo e falou que nós somos a noiva dele, que Israel é a noiva dele. Tá ligado um corpo só, somos membros de um corpo só. Assim como Cristo, assim como a igreja é o corpo de Cristo, assim como a igreja é o corpo de Cristo, você é o corpo do seu esposo, tá ligado um com o outro. Você é o corpo da tua esposa, tá ligado um com o outro. Tá ligado um com o outro. E se a pessoa, o casal, se ele tá ligado um com o outro, tem coisa que a tua esposa sente, e só dela sentir, você também vai sentir. Só de você ficar perto de um olhar, você vai sentir também. Você vai sentir também a atração. Você vai sentir, porque é um corpo ligado com o outro. Então, o casamento é algo profundo, é algo sério, que envolve tanto espiritual como terreno. Então, se o teu casamento ali com o teu esposo não está bem, e você serve a Deus, você tem que se apressar para consertar diante de Deus. Agora, se o teu esposo não é convertido, o que Paulo fala? Se o teu esposo não é convertido e você serve a Deus e ele não, então através de você buscar o teu esposo vai ser santificado. Através de você buscar, através do teu testemunho, através das suas atitudes, através da sua postura, através do teu falar, através da tua sabedoria, o teu esposo vai ser santificado. Você vai conseguir trazer ele para a presença de Deus. Agora, se o teu esposo não serve a Deus, você é uma pessoa contendeira, você é uma pessoa que não tem testemunho, você é uma pessoa explosiva, você não tem paciência, você não demonstra amor, você não demonstra cuidado, você chama o teu marido de praga, você chama o teu marido de tudo que é contra nome. Será que você vai ganhar ele para Jesus? Não. Mas os dois vão se perder junto. Os dois vão se perder junto. Então aí está a palavra do Senhor como aprendizagem, né? Como aprendizagem, como edificação. E você vê que nós estamos falando tudo mediante a palavra do Senhor. Você vê que tudo está na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, toma posse da palavra do Senhor. Amém? Toma posse do preceito do Senhor. Toma posse aí porque o Senhor, Ele quer abençoar a sua vida. A palavra que nós temos aqui, ó, a Bíblia que nós temos, a palavra que nós pregamos é nada mais, é nada menos para que nós tenhamos comunhão com Deus e para que nós tenhamos qualidade de vida. A palavra do Senhor nos traz qualidade de vida, nos ensina a viver, né? A palavra do Senhor nos ensina a viver conforme a vontade de Deus. A palavra, meu irmão, traz qualidade de vida para nós. Agora o pecado não traz qualidade de vida. Olha a pessoa que não obedece a palavra para você ver. Olha a pessoa que não pratica a palavra para você ver. Pergunta se a pessoa ela tem qualidade de vida. Olha para o fruto da vida da pessoa e vê se a pessoa tem qualidade de vida. Não, você vai ver um monte de coisa errada. Um matando o outro, um falando palavrão daqui, outro falando palavrão dali, um querendo agredir o outro, porque não tem a palavra. Então a palavra do Senhor é como eu digo para você sempre, a palavra do Senhor é o que vai edificar, a palavra do Senhor é que vai restaurar, a palavra do Senhor é que vai transformar, é a palavra do Senhor que vai fazer todas as coisas. Sempre foi a palavra, nunca deixou de ser a palavra. Então toma posse da palavra do Senhor, né, meus irmãos? E a palavra do Senhor vai ser sempre a palavra que edifica. A palavra do Senhor sempre vai ser a palavra que traz qualidade de vida. Então que Deus abençoe nossos irmãos que nos acompanhou. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. E amanhã, né, meus irmãos? Amanhã, sexta-feira,
nós vamos estar aqui trazendo o tema de uma campanha, vamos estar trazendo o tema de uma nova pregação aqui, amém? Amanhã a gente não vai falar sobre casamento, amém? Amanhã nós vamos trazer uma palavra aqui, né? Onde o Senhor vai falar conosco também, mas não vai ser voltado para o casal, amém? Amém, eu recebo esta palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Deus abençoe nossa irmã Suelen, Deus abençoe nossos irmãos que estão nos acompanhando e saiba que a gente estamos em oração ao favor da sua vida, amém? Então que Deus possa abençoar todos em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe meus irmãos e a paz do Senhor Jesus.